Antes de serem recrutados para os Touros Negros, cada membro desse esquadrão teve uma história mais triste do que a outra. Mas será que você conhece a história de cada um deles antes de serem recrutados? E como o Yami construiu o seu esquadrão? Fica comigo até o final deste vídeo porque hoje eu vou te mostrar. Oi, eu sou o Max e você está no canal Two Nerds. Como eu estou fazendo mais um vídeo dos Touros Negros e eu sei que você gosta bastante desse esquadrão, eu peço humildemente a sua ajuda para batermos a meta de 2.000 likes em uma semana, porque dessa forma eu ficarei mais animado para produzir mais conteúdo com temas épicos como este. E eu tenho certeza que você vai sair daqui feliz, porque a nossa magia é tirar você do tédio. E antes de mais nada eu gostaria de deixar bem claro que falaremos de quase todos os personagens dos Touros Negros, menos da Charme Papitson, pois não há nada no databook nem em entrevistas do próprio autor falando de como ela foi recrutada para o esquadrão, então já que eu deixei isso bem claro, vamos para o vídeo. Yami Sukehiro. Muito antes do Yami ser capitão desse esquadrão incrível, ele tinha saído para pescar lá no país de nascença dele, mas acaba naufragando levando ele para Clover. Lá ele sofre com a grande diferença cultural, mas além disso, depois que ele acaba recebendo seu grimório, as pessoas começam a temer ele por conta do seu poder muito obscuro. Porém, Julius Ovacrono, que naquele tempo ainda era um capitão, acaba ajudando ele como se fosse um pai, o colocando em seu esquadrão e lhe ensinando a língua de Clover. E muito provavelmente aquele foi o esquadrão mais poderoso que já existiu, porque dentro dele tinha Morgan Faust, Jiendu, Julius Ovacrono, William Vengeance e o próprio Yami Sukehiro. Então, depois de muito tempo prestando serviço como cavaleiro mágico naquele esquadrão, o Julius acaba virando Rei Mago e transformando tanto o Yami Sukehiro quanto o William Vengeance em capitães do reino de Clover. E enquanto o William Vengeance dá o nome do seu esquadrão de Alvorecer Dourado, simbolizando a luz que sempre acabará com a escuridão de Clover, o Yami Sukehiro dá o nome para o seu esquadrão de Touros Negros, onde recrutará todas as pessoas marginalizadas e excluídas, assim como Julius Ovacrono fez com ele. E a cor preta dos Touros Negros representa todas as cores só que misturadas, o que significa que dentro desse esquadrão terá todos os tipos de pessoas possíveis. Nath Faust. O vice-capitão dos Touros Negros é o irmão gêmeo de Morgan Faust, e antes de entrar nos Touros Negros ele não passava de um desvirtuado que cometia pequenos crimes junto do Yami Sukehiro, que também ainda era jovem. E quando ele completa seus 15 anos de idade, o seu irmão gêmeo mais o Yami Sukehiro acabam entrando no esquadrão do Julius Ovacrono, onde eles desenvolvem uma ótima amizade. Porém, o Nath, diferente deles dois, recusa a fazer parte dos Cavaleiros Mágicos, e após se passar alguns anos ele descobre que é um prodígio nos estudos sobre os demônios, criando pactos até mesmo com 4 demônios de nível médio. No entanto, a sua ambição era muito grande, e perto da sua família ele acaba fazendo pacto com Lucífugos, que é um demônio de nível superior. E mesmo com seu poder suprimido, ele acaba matando quase todo mundo que estava na câmara subterrânea, e o Nath Faust só não morreu porque o seu irmão gêmeo conseguiu quebrar a pulseira que conectava ele ao demônio. Mas apesar dele não ter morrido, seu irmão acaba morrendo no processo, fazendo o Nath chorar e se arrepender da sua ambição na tentativa de fazer um pacto com Lucífugos. E o Yami Sukehiro, antes de se tornar o capitão, prometeu para ele que o tornaria o seu vice-capitão. E assim que ele criou os Touros Negros, o Nath foi o primeiro de muitos membros desajustados que ele iria recrutar, com o Nath adotando a aparência gentil de seu irmão, se tornando alguém frio e pragmático depois de tudo isso. Henry Legolas. O dono do QG do esquadrão tem uma maldição extremamente horrível, fazendo todos que fiquem próximos dele ter suas manas completamente sugadas, e antes dele virar oficialmente um touro negro, ele pertencia a uma família nobre que abandonou ele por perceber que a sua maldição não seria curada. Dessa forma se passa meses e o Henry Legolas já estava próximo da morte, afinal ele não tinha ninguém perto dele para sugar a mana. Porém, enquanto Yami Sukehiro estava na procura de uma casa para transformar no QG do esquadrão, ele se depara com a casa do Henry Legolas e entra dentro dela até achar o quarto do mesmo. Lá o Henry suga a mana do capitão escapando da morte, e ambos faziam um pacto com a casa do Henry virando o QG dos Touros Negros, e com Yami Sukehiro trazendo integrantes para o esquadrão, fazendo a casa do Henry ficar cheia de pessoas para ele sugar a mana para poder sobreviver. E dessa forma ele se torna um membro dos Touros Negros, perdendo uma família mas ganhando outra que ajudaria ele com a sua maldição. Gordon Agrippa. Um dos personagens que possui uma das aparências mais assustadoras de todo o anime de Black Clover, na verdade é uma pessoa muito gentil e está constantemente resmungando que tal pessoa é seu amigo. Porém, mesmo com a sua personalidade sendo completamente oposta da sua aparência, quando ele era mais novo era incapaz de fazer amizades por conta da primeira impressão que as pessoas tinham sobre ele. Além disso, por ter nascido em uma família de plebeus muito famosos por suas magias de maldições, ele era ainda mais repugnado pelos outros. Dessa forma, ele abandona sua família e vai prestar o exame para os Cavaleiros Mágicos, e lá o Yami Sukehiro chama ele para o seu esquadrão, cumprindo o que prometeu para o Julius Ovacrono, quando ele disse que seu esquadrão seria formado por pessoas excluídas.
Firal Rolacase. O ex-mulherengo da casa nobre chamada Valde teve sua vida inteira completamente ofuscada pelo brilho do seu irmão mais novo, Langris, que sempre foi melhor do que ele em magia espacial, com o pai do Firal passando o direito de herança para o Langris, mesmo com o Firal sendo o primogênito da família Valde. E como se isso não fosse suficiente, a amada do Firal foi prometida para o mesmo. Dessa forma, enquanto Langris entrou no Alvorecer Dourado, o esquadrão mais amado pelo povo, onde ele vira vice-capitão, o Firal acaba se juntando aos Touros Negros, um esquadrão que não tinha uma fama muito boa pelo reino. Mas lá depois que ele viu o Asa se esforçando, ele começou a se esforçar também, e tenho certeza que no futuro ele será capaz de superar até mesmo seu irmão em nível de poder. Gray, a personagem mais envergonhada dos Touros Negros, antes de ser um integrante oficial do esquadrão, vivia no Reino Comum, mas as suas duas irmãs e madrasta. Lá ela passou uma boa parte da sua vida como se fosse uma empregada a troco de nada, enquanto as suas irmãs viviam curtindo e vivendo a vida de fato, e sempre que estavam próximas da Gray, a menosprezava e a maltratava. Até que um dia a Gray recebeu seu grimório e após as suas irmãs ficarem indignadas pela Gray ter se transformado nelas, até mesmo ameaçando a coitada, a Gray decide fugir de sua casa e ficar vagando pelo reino até se deparar com 3 bandidos que queriam roubá-la. Porém, o Gaucho salva o pedido da sua irmãzinha e avisa que se ela quer fugir de sua casa é preciso se preparar para esse tipo de coisa. Então, um tempo depois, ela se torna uma integrante do esquadrão, porém não ficou muito claro como ela foi recrutada, mas acredito eu que realmente ela foi recrutada quando vagava por aí. Gaucha de Lai. O segundo personagem mais loucão dos Touros Negros tem uma das histórias mais tristes e deve ser respeitado tanto no anime quanto fora dele, pois apesar de ser totalmente hostil com qualquer pessoa que não seja sua irmã, ele sempre a protegeu de todos os males, até mesmo se prejudicando com isso. E para quem não sabe a sua história, ele nasceu na família nobre chamada de Lai, porém quando sua irmã era muito nova, seus pais acabaram morrendo acidentalmente, entre aspas, fazendo outro nobre herdar as riquezas da sua família e expulsando tanto o Gauch quanto a Mary de suas casas. Mas o Gauch é muito casca-grossa e apesar de roubar não ser algo admirável, fazer qualquer coisa por uma pessoa que ele tanto ama, que neste caso seria sua irmãzinha, é algo muito bacana. E ele roubava vários nobres todas as vezes que precisava para conseguir dar uma vida normal para Mary, porém numa dessas ele acaba sendo preso e sua irmã colocada no orfanato, só que mais tarde ele acaba escapando da prisão e sendo derrotado pelo próprio Capitão Yami Sukehiro, que ao invés de colocá-lo de volta para a prisão, ele chama o Gauch para o seu esquadrão. Dessa forma o Gauch acaba aceitando entrar nos Touros Negros, já que conseguiria ver a Mary uma vez no mês, e o esquadrão conseguiu um dos seus primeiros delinquentes. Lucky Vulture. O personagem mais loucão dos Touros Negros é um plebeu nascido na vila de Aivo e foi cuidado pela sua mãe a sua infância inteira. Porém, o Lucky desde que nasceu viveu sorrindo, possivelmente tendo uma síndrome envolvendo isso, e sua mãe ficava muito incomodada com isso, chegando até mesmo a bater nele muitas das vezes. E foi somente depois que ele derrotou um nobre de sua escola que sua mãe começou a ter um afeto por ele, incentivando que ele derrotasse mais nobres, o que provavelmente fez ele ter essa vontade compulsiva por luta. No entanto, a sua mãe acabou morrendo por conta do estresse e o Lucky depois disso começou a viver por conta própria. Até que então ele decide prestar o exame para os Cavaleiros Mágicos e no teste final, quando ele enfrenta o seu oponente, ele quase mata o mesmo, fazendo todos os capitães recusar ele, menos o Yami Sukehiro. Então o Yami tinha mais um louco para o seu esquadrão, com o Lucky carregando a nova alcunha vindo desse exame, chamado Louco Sorridente. Vanessa Enoteca. A Vanessa Enoteca, diferente da maioria dos personagens que compõem os Touros Negros, não nasceu no reino de Clover. Na verdade, ela nasceu na Floresta das Bruxas, que fica dentro de uma zona neutra, localizado no leste de Clover e no oeste de Diamond. E lá ela era a preferida da Rainha das Bruxas por possuir um grande potencial, tanto que a rainha prendeu a Vanessa Enoteca numa jaula para que ela aperfeiçoasse ainda mais a sua magia de fios, com ela saindo de lá somente quando Yami acaba invadindo a floresta e se depara com a situação da garota, dando a oportunidade para ela se ela continuaria lá ou então iria fugir. Então se passaram alguns anos e a gente não sabe o que aconteceu nesse tempo na vida da Vanessa Enoteca, mas nós sabemos que ela muda completamente o seu modo de se vestir, ficando muito sensual, além de virar uma piguça de primeira, entrando para o esquadrão do homem que lhe deu a liberdade. Magna Swing. Quando falamos de delinquente e touros negros, não podemos esquecer de jeito nenhum desse camponês vida louca. E para quem não sabe, antes do Magna se tornar um touro negro, ele tacava o terror nas vilas que passava com sua magia de fogo e também com a sua montaria icônica Crazy Cyclone. E dessa forma ele era quase imbatível sem precisar de um grimório, porém o senhor que era chefe de uma dessas vilas batalhava contra ele e sempre vencia. Mas quando o Magna finalmente consegue o seu grimório, os dois acabam empatando no combate, com o senhor dessa vila falando para o Magna que ele tá usando seus poderes
poderes da maneira errada e que ele poderia se tornar um cavaleiro mágico. Dessa forma, o Magna vai fazer o exame dos cavaleiros mágicos e apesar de até mesmo Jack, que é um plebeu, ter desacreditado dele, o Yami Sukehiro chamou o Magna para o seu esquadrão, algo que foi dito pelo Jack como uma loucura do Capitão Yami, mas na luta contra o Dante Zorads, o Jack conseguiu reconhecer o valor do camponês, que teve uma coragem inestimável. Zora Ideali. O maior justiceiro do reino de Clover e um dos membros mais carismáticos dos Touros Negros, passou toda a sua infância ao lado do seu pai, que tinha o sonho de se tornar o Cavaleiro Mágico. E mesmo sendo plebeu, Zara consegue se tornar o Cavaleiro Mágico, dando muito orgulho para o Zora Ideali, algo que foi muito significante, já que ele foi o primeiro plebeu que conseguiu se tornar o Cavaleiro Mágico, sendo admirado até mesmo pelo Julius Ovacrono, que naquele tempo era somente o Cavaleiro Mágico qualquer. Porém, como naquela época a injustiça e a discriminação era algo muito forte no reino, ele acaba sendo morto pelos seus próprios companheiros do Esquadrão dos Orcas Púrpuras, e como se já não fosse suficiente o Zora ter perdido seu pai, ele também acaba ouvindo os Cavaleiros Mágicos admitindo que matou o Zara. Então quando o Zora Ideali fica adulto, ele vira um justiceiro, acabando com todos os Cavaleiros Mágicos corruptos que ele vê pelo reino. Assim ele e o Yami acabam se encontrando, e sem pensar duas vezes, o Yami entrega o manto dos Touros Negros para ele, porque ele sabia que o justiceiro era digno do seu esquadrão. Então tempos se passam e o Zora já tinha derrotado vários outros Cavaleiros Mágicos corruptos como Shesh Slugner, e foi somente no arco do exame dos Cavaleiros Reais que ele resolve assumir o manto dos Touros Negros. Noelle Silva. Gostando da Noelle ou não, nós sabemos que a sua história é uma das mais tristes de Black Clover, já que apesar dela pertencer à casa Silva, seus irmãos sempre a menosprezavam desde muito nova por não conseguir controlar sua magia e também por culparem ela da morte da sua mãe. Porém, mesmo com todas essas complicações por parte dos seus irmãos, a Noelle seguiu treinando firmemente uma ruína que acabou achando mais a Mimosa Vermilion, evoluindo aos poucos o seu nível de poder ao tentar controlar os seus feitiços. Então, após completar seus 15 anos de idade, ela ganha o seu Grimório e vai fazer o exame para os Cavaleiros Mágicos, já que ela foi recusada pelo seu irmão Nozel nos Águias Prateadas. No entanto, ela nem precisou de fazer o exame, já que o Capitão Yami Sukehiro recrutou ela logo de cara para os Touros Negros, tendo a primeira membro da realeza no seu esquadrão, ganhando a segunda família, já que a primeira recusou ela no esquadrão dos Águias Prateadas. Asta. O protagonista principal do anime desde muito cedo treinou com muita perseverança, mesmo não possuindo magia alguma. E por mais que as pessoas em sua volta acabem desacreditando que ele um dia possa virar um cavaleiro mágico ou até mesmo um rei mago, o Asta nunca deu ouvido para o que as pessoas falavam sobre ele e sempre fez o que lhe deu na telha, conquistando o físico invejável, que mais para frente ajudaria até mesmo ele a manusear sua espada de anti-magia, que ele ganhou a seus 15 anos de idade. Dessa forma, 6 meses depois de ganhar o seu poder, ele vai fazer o exame dos Cavaleiros Mágicos e lá ele consegue fazer a proeza de ser ruim em todos os testes. O único teste no qual ele teve sucesso sendo o último, onde ele derrota o Godsek no 1 contra 1, mas ainda assim nenhum capitão levanta a mão para ele. No entanto, após expressar sua vontade de se tornar rei mago e também reforçar essa sua vontade sob pressão do poder esmagador do Yami Sukehiro, o Yami recruta ele para o seu esquadrão, dizendo que vai atormentá-lo e fazê-lo da vida dele um inferno, e que um dia assim ele poderá se tornar o rei mago, com Asta evoluindo muito não só em poder, mas também como pessoa, recebendo várias aprendizagens ao longo de sua jornada, e eu não duvido que um dia ele realmente se torne o rei mago. Sekri Swallowtail. O antipássaro que vive na cabeça do Asta, na verdade é uma mulher que viveu 500 anos atrás como assistente do primeiro rei mago do reino de Clover. E no tempo atual ela acompanhou toda a jornada do Asta desde quando ele ganhou o seu Grimório de 5 folhas, porém ela realmente só deu as caras nesse tempo no arco dos Elfos, ajudando no combate contra o demônio de nível médio chamado Zagred, com o Asta derrotando ele graças a ela. No entanto, por ter poderes ligados aos demônios, ela e o Asta são julgados, fazendo os Touros Negros chegarem para resgatar os dois e a irmãzinha do Gauch, com a Sekri dizendo para resgatar o Asta porque ela não pertencia àquela geração, mas o Yami chega perto dela e diz que não ligaria dela ser estranha, e põe o manto dos Touros Negros nela, trazendo ela para o esquadrão. Dessa forma a Sekri se liberta das algemas e se junta para os Touros Negros, completando essa família maluca que a gente conhece. Mas e aí, você já assistiu o nosso vídeo onde falamos sobre 10 coisas que aconteceriam se os Touros Negros se tornassem vilões? Eu vou deixar no card e também na tela final para você ir lá assistir. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até mais!